viajar! E você é o nosso convidado especial. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Começando o nosso terceiro dia em Lisboa, convidamos você a conferir os vídeos do primeiro e o segundo dia na cidade. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá para mais um passeio. O roteiro desse dia foi visitar, no período da manhã, um outro bairro vizinho à nossa hospedagem, o bairro do Chiado e o bairro Alto, onde temos como exemplo o Convento do Carmo. No período da tarde, saímos do bairro Baixa Pombalina e fomos de metrô para um bairro mais distante, Parque das Nações, que fica vizinho à Ponte Vasco da Gama. Lembrando que aqui na Rua da Prata, uma das extremidades é a Praça da Figueira e a outra extremidade da rua é a Praça do Comércio e o Rio Tejo. Descemos do apartamento e entramos nessa primeira rua à direita, que é a Rua da Vitória, e seguimos até o final. Esse prédio aqui é o metrô Baixa Chiado e também é onde se localiza o Armazém do Chiado. Lembrando que a Rua da Vitória, além do metrô da Baixa Chiado, a sua outra extremidade, pertinho aqui da igreja de São Nicolau, temos esse prédio onde abriga um dos elevadores do Castelo de São Jorge. Essa pequena caminhada pela Rua da Vitória, chegamos em frente à estação de metrô Baixa Chiado. Ao lado da estação, subimos essa escadaria, chamada Escadinha do Espírito Santo da Pedreira. Assim que subimos a escadaria, logo à direita, já vamos avistar o Armazém do Chiado. Além de ser um prédio histórico, é uma galeria comercial bem no centro de Lisboa, com 54 lojas para todos os gostos. Logo na subida da Rua Garrete, a primeira rua à direita, chamada Calçada do Sacramento, você pode chegar facilmente ao Convento e Museu do Carmo. Mas resolvemos seguir a Rua Garrete com destino à Praça Luís de Camões. Seguindo a Rua Garrete, do lado esquerdo, vamos passar pela Paróquia dos Martírios. Que fica ao lado desse prédio de azulejos azuis, que abriga uma livraria.
Saindo da paróquia, continuamos na mesma rua e desse ponto aqui da esquina já avistamos o Café à Brasileira. Percebemos como é próximo o Armazém do Chiado até o famoso café. Local bem convidativo para uma pausa, um cafezinho e não esquecendo de fazer aquela famosa foto ao lado da escultura de Fernando Pessoa. Nesse local, que chamamos Largo do Chiado, vamos encontrar duas igrejas. Essa do lado direito é a Igreja Nossa Senhora do Loreto e, ao lado esquerdo, Igreja Nossa Senhora da Encarnação. Vizinha às duas igrejas, temos a famosa Praça Luís de Camões, inaugurada em 9 de outubro de 1867, em homenagem ao escritor e autor de Os Lusíadas. A praça separa o bairro do Chiado do bairro Alto, que foi o nosso próximo ponto de visita. Subindo essa rua ao lado da Igreja do Loreto, chegaremos ao bairro Alto. Saindo da praça, vamos para o nosso próximo destino, o bairro Alto. E subindo a Rua da Misericórdia, logo chegaremos à Igreja de São Roque. Depois da Igreja de São Roque, mais acima a gente vai para o Miradouro São Pedro de Alcântara. Quando chegamos à Igreja de São Roque, a Rua da Misericórdia passa a ser chamada Rua São Pedro de Alcântara. E seguindo essa rua, vamos chegar à parte alta do Elevador da Glória. No vídeo anterior, mostramos a parte baixa do elevador, que fica vizinho à Praça dos Restauradores. As pessoas utilizam o elevador, também chamado funicular, para se deslocarem da parte baixa da cidade até o bairro Alto, ou do bairro Alto para a parte baixa, sendo utilizado mais pelos turistas do que pelos próprios lisboetas, e um dos motivos é o preço, considerado elevado para o pequeno percurso que é realizado. O legal é que todos esses pontos visitados, no bairro do Chiado e agora no bairro Alto, são muito próximos uns dos outros. Então, coladinho com a Calçada da Glória e o elevador, temos o Jardim e Miradouro de São Pedro de Alcântara. Miradouro São Pedro de Alcântara, Lisboa. Uma feirinha de artesanato. Descendo aqui vai ser a Igreja de São Roque.
Após o Miradouro, continuamos subindo a Rua de São Pedro de Alcântara e chegamos ao Jardim do Príncipe Real. Para quem quiser esticar um pouquinho mais o passeio, coladinho com esse jardim, temos o Jardim Botânico de Lisboa e o Museu de História Natural e da Ciência. No jardim há um parque para crianças, um café e aos sábados é realizado o mercado de produtos de agricultura biológica. Há também o reservatório subterrâneo de água da Patriarcal, que foi construído em 1864 para servir à rede de distribuição de água da cidade de Lisboa. Também encontramos um lindo cipreste de 148 anos e 20 metros de diâmetro, bem no centro do jardim. Um cantinho bom para descansar e fazer aquele belo registro fotográfico. Saindo do Jardim do Príncipe Real, voltamos pelo mesmo percurso até chegar na Igreja de São Roque. Da Igreja de São Roque, seguimos essa rua que fica quase em frente, chamada Rua Nova da Trindade. E na segunda rua à esquerda, entramos na Rua da Trindade e no final chegamos ao Convento e Museu do Carmo. Estamos aqui no Museu Arqueológico do Carmo, que antes era uma igreja, mas infelizmente com o terremoto de 1755, quase tudo foi destruído. Então hoje resta só as ruínas, mas que é um lugar encantador para quem gosta de fotografia. Tem vários ângulos aqui, dá para fazer muitas composições diferentes. Se calhar há os dois. Acho que Em 1864, aqui nas ruínas do convento, se instalou o Museu Arqueológico do Carmo, destinado a guardar e expor importantes peças de antigos prédios arruinados e peças do próprio templo, descobertas entre os escombros após o terremoto.
A Sala 4 é dedicada às coleções de dois dos arqueólogos mais importantes do século XIX português, Posidônio da Silva e o Conde de São Januário, que contam com sarcófagos egípcios e arrepiantes múmias procedentes da América do Sul. Saindo do Museu do Carmo, voltamos para a estação Baixa Chiado e de lá seguimos de metrô com destino à Estação do Oriente, que fica no Parque das Nações. Parte mais moderna da cidade. Aqui aos fundos você tem o teleférico, que ele liga desde essa parte aqui do parque, que seria aqui atrás, a ponte Vasco da Gama. O teleférico liga até o outro lado do parque.
Opa, segura. Olha só a torre e a ponte Vasco da Gama. A ponte é simplesmente imensa. Ela tem aproximadamente 12,5 km de comprimento e 30 metros de largura e foi construída para resistir a sismos quase 5 vezes maior do que o terremoto de 1755. A Ponte Vasco da Gama, ela liga Lisboa às regiões de Alcochete e Montijo, que ficam do outro lado do Rio Tejo. E para você que pretende fazer umas comprinhas, é em Alcochete que se localiza o maior outlet da Europa, chamado Freeport. Após uns 7 minutos, chegamos à outra extremidade do parque. E logo na saída do teleférico, encontramos o Oceanário de Lisboa, que possui mais de 30 aquários com mais de 500 espécies de vida marinha. Ele é considerado o segundo maior oceanário do mundo, perdendo só para o Georgia Aquarium nos Estados Unidos. O Parque das Nações foi inicialmente uma obra feita para abrigar a Expo 98, que teve como tema a água. A Expo acabou e a zona foi reaproveitada para os habitantes da cidade. O Pavilhão Atlântico mantém-se e recebe hoje em dia concertos, espetáculos e conferências. Ao lado do pavilhão, situa-se a Feira Internacional de Lisboa, com bastante eventos ao longo do ano. É assim que a gente se despede do terceiro dia em Lisboa. Mas não acaba por aqui. Obrigada pela sua presença e acompanhe os próximos vídeos. Até lá!